O Ser Consciente, capítulo 5, parte B. Problemas humanos. Necessidade de valorização. Os destrutivos gigantes da alma, que exteriorizam os tormentos e a imaturidade do ego, de alguma forma refletem um fenômeno psicológico, às vezes de procedência inconsciente. Noutras ocasiões, habilmente estabelecido, que é a necessidade da sua valorização. Quando escasseiam os estímulos para esse cometimento do eu, sem crescimento interior, que não recebe compensação externa mediante o reconhecimento nem a projeção da imagem, o ego sobressai e fixa-se em mecanismos perturbadores, a fim de lograr atenção, desembaraçando-se dessa forma do conflito de inferioridade, da sensação de incompletude. Tivesse maturidade psicológica e recorreria a outros construtores gigantes da alma, como o amor, o esforço pessoal, a conscientização, a solidariedade, a filantropia, desenvolvendo as possibilidades de enriquecimento interior capazes de plenificação. Acostumado às respostas imediatas, o ego infantil deseja os jogos do prazer a qualquer preço, mesmo sabendo que logo terminam, deixando frustração, amargura e novos anelos para fruir outros. A fim de consegui-lo, e por não saber dirigir as aspirações, asfixia-se nos conflitos perturbadores e atira-se ao desespero. Quando assim ocorre, volta-se para o mundo interior e reprime os sentimentos, fechando-se no estreito quadro de depressão. Renitente, faculta que reassumam as tendências do prazer mascaradas de autoaflição, de autoflagelação, de autodepreciação. Entre muitos religiosos em clima de insatisfação pessoal, essa necessidade de valorização reaparece em estruturas de aparente humildade, de dissimulação, de piedade, de proteção ao próximo, estando protegidos de si mesmos. A humildade é uma conquista da consciência que se expressa em forma de alegria, de plenitude. Quando se manifesta com sofrimento, desprezo por si mesmo, violenta desconsideração pela própria vida, exibe o lado oculto da vaidade, da violência reprimida e chama a atenção para aquilo que legitimamente deve passar despercebido. A humildade é uma atitude interior perante a vida, jamais uma indumentária exterior que desperta a atenção, que forja comentários, que compensa a fragilidade do ego. O caminho para a conscientização de vigilância natural, sem tensão, fundamentando-se na intenção libertadora, é palmilhado com naturalidade e cuidado. Jesus, na condição de excepcional psicoterapeuta, recomendava a vigilância antes da oração, como forma de autoencontro, para depois ensejar-se a entrega a Deus sem preocupação com outra alguma. A sua proposta é atual, porquanto o inimigo do homem está nele, que vem herdando de si mesmo através dos tempos, na esteira das reencarnações pelas quais tem transitado. Trata-se do seu ego, dissimulador hábil que conspira contra as forças da libertação. Não podendo fugir de si mesmo, nem dos fatores arquétipos soletivos, o ser debate-se entre o passado de sombras, ignorância, acomodação, automatismo dos instintos e o futuro de luz, plenitude através de esforços tenazes, amor e autorrealização, recorrendo aos dias presentes, conturbados pelas heranças e as aspirações. No entanto, atraído pela razão à sua fatalidade biológica, a morte e transformação do soma histórica, a felicidade espiritual, a liberdade plena. Vê o desmoronar dos seus anseios
e reconstrói os edifícios da esperança, avançando sem cessar em conquistando, palmo a palmo, a terra de ninguém, onde se expressam as próprias emoções conturbadas. Essa necessidade de valorização egóica pode ser transformada em realização do eu mediante o contributo dos estímulos. Cada ação provoca uma reação equivalente. Quando não se consegue uma resposta através de um estímulo positivo, como por exemplo, eu te amo, para uma contestação equivalente, eu também, recorre-se a uma negativa. Ninguém me ama, recebendo-se uma evasiva. Não me inclua nisso. Sob trauma ou rancor, o estímulo expressa-se agressivo. Não gosto de ninguém, para colher algo idêntico. A recíproca é verdadeira. Os estímulos são fontes de energia conforme dirigindo-os, brindam com resultados correspondentes. O ego que sente necessidade de valorização, sem o contributo do self, em consonância, utiliza-se dos estímulos negativos e agressivos para compensar-se, sejam quais forem os resultados. O importante para o seu momento não é a qualidade da resposta estimuladora, mas a sua presença no proscênio onde se considera ausente. Verdadeiramente, no interrelacionamento social, quando todos se encontram, o ego isola suas vítimas para chamar atenção ou bloqueia-as de tal forma que não ficam ausentes, porém tornam-se invisíveis. Encontram-se no lugar, todavia, não estão ali. Essa invisibilidade habilmente buscada compensa o conflito do ego, mantendo a autoflagelação de que não é notado, não possui valores atraentes. Tal mortificação neurótica introjeta as imagens infelizes de personagens míticas do sofrimento, que lhe compõem o quadro de desamparo emocional, de desdita pessoal. Nesse comportamento doentio do ego, a necessidade de valorização, porque não possui recursos relevantes para expor, se expressa na enganosa autocomiseração, que lhe satisfaz as exigências perturbadoras e relaxa, completando-se emocionalmente. Quando o self assuma e governa o ser, os estímulos são sempre positivos, mesmo que tenham origem negativa ou agressiva, porque exteriorizam o bem-estar que lhe é próprio. Se alguém diz, não gosto de você, a mensagem transacional retorna elucidando. Eu, no entanto, o estimo. Se a proposta afirma, detesto-o, a comunicação redargue. Eu o admiro. Não se contamina nem se amargura porque em equilíbrio possui valor, não tendo necessidade de valorização. Padrões de comportamento. Mudanças. O comportamento desvela ao interior a realidade íntima do ser humano. Nem sempre, porém, tal manifestação se reveste de autenticidade, pois que muitos fatores contribuem para mascarar-se o que é uma demonstração apenas do que se apresenta ser. A psicologia transacional procura desvelar os enigmas do comportamento, utilizando-se da comunicação interpessoal para libertar o indivíduo de conflitos e pressões. De acordo com a maturidade ou não do ser psicológico, a comunicação padece dificuldades que somente poderão ser sanadas quando existir um propósito firme para o êxito. Há uma tendência natural para o disfarce do ego, quando prevalece um impulso dominante para a convivência, a experiência social, o diálogo. A ausência de tais imperativos contribui para o desequilíbrio emocional e, por consequência, para os estados psicopatológicos que se multiplicam avassaladores. A comunicação desempenha em todas as vidas um papel relevante, quando visceral, emocional,
livre, sem as pressões da desconfiança e da insegurança pessoal. À medida que o ser se descerra em narrativa afetuosa ou amiga, o interlocutor, sentindo-se acompanhado, descobre-se. Enquanto coordena as ideias para o diálogo, autoanalisa-se, identifica-se, facilitando o próprio entendimento. Liberando-se das conversações feitas de interrogações, clichês desinteressantes, penetra-se e faculta ao outro a oportunidade de igualmente desvelar-se. Quando se repartem informações no interrelacionamento pessoal, compartem-se emoções. Quando a conversação, no entanto, é trivial, os clichês sem sentido e costumeiros não dizem nada. Quando se indaga como vai, a resposta é inevitável: bem, obrigado. Mesmo porque, se o interrogado se resolvesse dizer como realmente vai, é bem provável que o interlocutor não tivesse nenhum interesse em ouvir-lhe a resposta mais complexa e profunda. Talvez a aceitasse de maneira surda, desinteressadamente, com enfado. Na grande mole humana, destacam-se os biótipos introvertidos e extrovertidos. Os primeiros, na etapa inicial do desenvolvimento psicológico, assumem uma atitude tímida e fazem a introspecção. Passada a fase de autoanálise, torna-se-lhe indispensável a extroversão, o relacionamento, rompendo a cortina que os oculta e desvelando-se. Os segundos, normalmente, escondem a sua realidade e conflitos, erguendo uma névoa densa pela exteriorização que se permitem, inseguros e instáveis. Descobrindo-se honestamente, diminuem a loquacidade e, reflexionando, assumem um comportamento saudável, sem excesso de ruídos nem ausência deles. Os padrões de comportamento estão estabelecidos através de parâmetros nem sempre fundamentados em valores reais, aceitos como de conveniência aqueles que foram considerados corretos. Podem ser classificados como sociais, culturais, morais e religiosos. Em todos eles existem regras estatuídas pelo ego, para uma boa apresentação que quer significar engodo em detrimento do eu profundo ao processo de constantes mudanças e crescimentos. Nos comportamentos sociais estão estabelecidas as regras do bom tom para deixar e transmitir impressões agradáveis compensadoras. As pessoas submetem-se às pequenas ou grandes regras da etiqueta do convívio social, sempre preocupadas em dissimular os sentimentos, de modo que produzam os resultados adrede esperados. Convive-se com indivíduos em muitos encontros sociais, permanecendo, no entanto, todos desconhecidos entre si. O comportamento cultural reúne as aquisições intelectuais, artísticas, desportivas, mediante as quais a exibição do ego gera constrangimentos perturbadores, às vezes despertando fenômenos competitivos e de presunção lamentável em todo desrespeito pelo si, pela pessoa humana real. As preocupações financeiras de promoção egóica comprazem o indivíduo pela exposição desnecessária do desperdício e da dissolução, provocando estado auto-obsessivo compulsivos de ser-se o maior, o mais extravagante, o de mais larga renda. Logo após, nos raros momentos de autoencontro, surgem as depressões, que são asfixiadas sob a ação dos alcoólicos, das drogas aditivas, da autoemulação exibicionista, com o que foge da realidade interna para lugar nenhum. O comportamento moral está sujeito aos imperativos legais, estabelecidos conforme o imediatismo dos interesses de grupos e legisladores, às vezes desavisados, que pensam mais em seus prazeres do que no bem geral da comunidade que lhes paga para servir.
Elaborando leis, desincumbindo-se do que lhes é dever, muitos destes homens públicos insensatos dão a impressão de que estão realizando algo extraordinário, que os sacrifica, e não aquilo para o que são regiamente remunerados. Apoiam-se, então, em comportamento moral social de tendências egoísticas, sem qualquer consideração para com a vida. Na área do comportamento religioso, inúmeras imposições castradoras contribuem para condutas falsas, sem qualquer consideração pelos fundamentos das doutrinas que se devem pautar pelos processos de libertação das consciências, e não de apavoramento, de pressão, de hipocrisia, de discriminação. Jesus conclamou os seus seguidores à busca da verdade que liberta, em cujo comportamento se fundem o ego e o eu, numa formulação de amor, sem máscaras e sem conflitos. Os padrões de comportamento normalmente se fixam em diretrizes que não atendem à realidade do ser, geralmente mutilado nas suas aspirações nobres de vida, nos relacionamentos dignos, confiantes, saudáveis. A certeza da imortalidade da alma abre um elenco de comportamento autenticados pela educação espiritual na busca do vir a ser, do transformar-se, do encontrar o outro, como propunha Kierkegaard, o filósofo e teólogo existencialista. O outro que facilita o diálogo. Deus é a fonte que se deve buscar para atingir a plenitude, a felicidade existencial. Mudanças. O ser humano prossegue em crescimento e em desenvolvimento contínuo em mudanças. É natural que, por efeito, seu comportamento sofra alteração. Toda a contextura celular renova-se incessantemente, e as experiências com as vivências contribuem para a mudança de padrões comportamentais em inevitável processo de aprimoramento do ser, à medida que o self se liberta das contenções impostas pelos arquétipos, defluentes das reencarnações pretéritas. A estruturação psicológica da pessoa humana está como decorrência a exigir renovação e estudo de si mesma, a fim de crescer psiquicamente na razão em que lhe desenvolvem os equipamentos orgânicos responsáveis pelo amadurecimento cultural e social, alargando-lhe a percepção moral e a religiosidade perante as exigências da vida. Assim, ninguém é igual ao outrem, nem pode ser avaliado mediante as comparações da frágil aparência. A conquista de si mesmo é o desafio constante para a autorrealização, a harmonia psicológica, o desenvolvimento das percepções parapsíquicas e mediúnicas.